Bom, aí esse problema do Atlético, da dificuldade em fazer gols. Põe na tela aí pra mim, Andrezão, por gentileza, a análise de Rubens. Veja aí. Acho que tem uma zica aí, né, velho? Porque tanto que a gente tá criando pra não poder fazer os gols, creio que não é assim. Como você falou, jogadores muito bons pra poder pecar o tanto que a gente tá pecando no último terço. Eu acho essa discussão muito boa, porque eu venho dizendo que quem tem, vocês sabem disso que eu venho dizendo, quem tem, existem argumentos com números para críticos e para passadores de pano. Os dois têm. E aí, o que acontece? O Gabriel Marques fez um comparativo em cima da plataforma SofaScore, que destacou que dos 928 times, da base de dados deles, aí apresentamos os números do Atlético e tal. E o Gabriel mostrou, mas tá no preto, no azul, não vai dar nada, viu, André, para ver. Pode apagar, vamos ver se a gente muda só a fonte, porque não vai dar para ver nada. O fundo branco. Fundo azul, letra branca. Se fosse no fundo branco, aí poderia ser letra azul, letra preta. mas a preta. A gente vai levantar essa questão aí, porque essa discussão é muito boa. Eu falando da questão de morrer vendendo saúde, Vitão. Vamos ver aqui, agora sim, agora está mudado. Vamos lá, agora sim, a equipe é impressionante como a equipe é rápida, agora sim. Tá aí, ó. Atlético, finalizações, 107. Grande chance de gol, 26. Grande chance perdida, 22. Isso é no porcentagem Brasileirão, de conversão. Isso é no Brasileirão, né, André? 15,3, um gol a cada X finalização. Olha lá, o Atlético, nos últimos 7 jogos. O Internacional tem números superiores. De finalizações. De finalizações. Né? Então é importante destacar isso aqui. O Flamengo 89, o Palmeiras 90, o Fluminense 93. Agora, o time que cria com o maior número de grandes chances é exatamente o Flamengo. Tá? Então o que mais finaliza é o Inter, o que cria mais grandes chances de gols é o Flamengo. E quem perde mais é o Atlético. Chances perdidas é o Atlético. Ele não é quem cria mais grandes chances e nem quem finaliza mais. É porque aqueles números apresentados, então, eles não batem com esses números aqui. Mas isso, lá é a base, lá leva em consideração Copa do Brasil e Libertadores. Aqui nós estamos fazendo os 7 jogos. Só do brasileiro. Né? Só do brasileiro. Então, aqui nós temos números que são curiosos. Aqui estamos fazendo os últimos 7 jogos. Os últimos 7 jogos. E aí o que acontece? São dos últimos 7 jogos. Dos últimos 7 jogos. Aí o que acontece? O lance que eu tenho dito de morrer vendendo saúde. O Tite, a seleção brasileira. Se você pegar os números do Tite na seleção, são números que eu acho que o Tite deve ter o melhor aproveitamento entre treinadores no mundo. Ele tem 4 derrotas ou 3 derrotas nos 3 anos. Só que aí, cara, 4 anos. Foi na Copa e não ganha a Copa. Mas, mas só vale quando ganha. Não é que só vale quando ganha. Né? Mas acho que quem defende... Ele só perdeu um jogo em 2 Copas. Ele não foi nem derrotado nessa última Copa. É impressionante. Não, 2. Contra Camarões também. 2. Então, assim, é impressionante. Os números são impressionantes. Mas, no final das contas, o que vale mesmo, ô Vitão, que eu venho dizendo é o seguinte. Se apresentar bem e ter esses números que o Atlético tem, são importantes por quê? Porque você está mais próximo, né? Pior se você não criasse nada. O Atlético cria, ou seja, o papel do Cudê está sendo bem desenvolvido, bem desempenhado. Mas onde está o problema? Desses números aí, o que mais chamou a atenção é o número de finalizações para marcar. O Atlético precisa de 13 finalizações, quase 14, para fazer um gol. Você pega o Fluminense e o Flamengo, dá 4,9, ou seja, você faz um esforço muito maior para fazer um gol contra concorrentes que criam bastante, mas estão aproveitando melhor. Não é à toa o Fluminense Mas o que eu quero de resposta vocês não me dão. Eu reitero que onde está o problema? Eu reitero... O Rubens deu. O Rubens começa... Ele falou que é uma zica. Ele fala a zica. E a última frase dele, estamos pecando no último terço. Não, mas eu não acho então, que assim, só isso, ele cara. não, mas sabe o Rubens ele começa, eu não sei o que é, e termina com, eu sei o que é, estamos pecando no último terço. Sabe o que é? É a análise do jogador. Thiago, eu não estou dando a explicação, eu estou analisando, estou analisando a palavra dele. Eu só estou discordando dele. Eu não acho que seja só isso, cara. Eu acho que tem a questão que eu trouxe aqui ontem, em que eu falei sobre a forma como essas finalizações acontecem. Ali a gente considera chutes travados, por exemplo. E aí eu reitero no que aconteceu no jogo de quarta-feira. O Igor Gomes tenta uma finalização de fora da área, ela é travada, isso conta como uma finalização. A bola sobra para o Zarate tenta um chute de voleio.
O Atlético nem sempre cria as chances que a gente imagina que o Atlético poderia ter criado. Ou que o Fluminense cria quando o Cano aparece debaixo da trave para fazer um gol. Isso é mérito do Fluminense, é mérito do Cano, de posicionamento. O Atlético tem em alguns momentos essas oportunidades de os jogadores aparecerem cara a cara com o goleiro. Aconteceu no jogo passado do Hulk. Ele teve pelo menos para mim 2 boas oportunidades. O pênalti e o lance no segundo tempo em que ele finaliza e a bola vai quase na bandeirinha de escanteio. Isso a gente não se a gente considerar também a finalização em que ele estava impedido, ele sai cara a cara com o goleiro e crava para fora. O Vargas teve uma chance incrível para mim, o goleiro batido. 2. Ele finaliza e manda em cima do goleiro. É que eu acho assim, a primeira em alta velocidade, ela eu já acho que a velocidade mais fácil. Ele cria a própria oportunidade. Essa outra situação é o Pavão quem cria. O Pavão recebe na ponta direita, cruza para ele tá na pequena área. É finalizar. No outro lance, ele vai finalizar, ele vai chegando próximo ao goleiro, ele rouba a bola no meio campo, ele sai em velocidade, ele finaliza próximo ao goleiro. Tudo isso é pecado no último terço. É que eu não sei se então, isso é pecado no último terço. Por isso que eu tô falando que o Rubens responde. Parar de pecar no último terço. A resposta então, não. A minha briga é a seguinte. Você é treinador. Você prepara seu time defensivamente, ofensivamente. Aí o que acontece? Quando o cara falha no último terço, aí tomada de decisão, né? Eu acho que tomada de decisão. Tomada de decisão. E quando o seu adversário cria 2, 3 chances, vai lá e faz 2, 3 gols e te mata. Aí eu acho Onde está o problema? Eu acho que aí é o sistema, como um todo. E quem treina o time? O técnico. Mas ele depende da atitude dos atletas também dentro de campo. Que eu sempre digo, eu não tiro a responsabilidade da incompetência desses caras que estão errando gols demais e consagrando goleiros adversários, mas divido a responsabilidade. Os jogadores erram no último terço, mas quando o seu time é molestado 3, 4 vezes e perde o jogo. É que a gente considera algumas finalizações, e aí como eu comecei a análise, cara, elas não são tão claras. Como eu disse, a finalização do Igor Gomes ela é considerada uma finalização a gol. Mas vamos ficar nas grandes chances, por exemplo, Thiago. Eu nem reparei direito nas grandes chances. Tinha ali a parte das grandes chances. Aí sim eu acho que é preocupante por conta da qualidade. Por conta da qualidade que a gente está falando do Atlético. Tá lá de novo. É por conta da qualidade. E grandes chances de gol. A conversão é muito baixa quando a gente olha para a qualidade do elenco. Eu penso que isso aí é de cada jogador consigo mesmo, o momento técnico, etc. Agora, entrando nessa outra questão que o HG falou, quando o time vai se defender, eu entendo que aí é o conjunto. A defesa começa desde o Hulk, o Vargas, que foram titulares. Mas aí tem um agravante, Elton. Presta atenção aqui no HG. Eu vou falar olhando para os seus olhos. O papel defensivo também passa pelos atacantes. Logo, o problema dos atacantes aumenta porque eles não estão fazendo os gols e tudo está estourando lá atrás porque eles também não se empenham para resolver o problema, porque a marcação começa lá na frente. Aí cai naquele ponto que a gente dá o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, a forma que o Cruzeiro pensou para pegar e organizar defensivamente, vem com os atacantes também. Então isso é um movimento. Você está querendo dizer que o Cruzeiro defensivamente é mais organizado que o Atlético? Hoje, tentando ler isso hoje sim. Hoje sim. A organização é do Cruzeiro. Não é só defensivamente não. Não. Gente, estamos citando esse ponto. Vamos pegar esse ponto. Com você. Vamos pegar esse ponto. Alguma coisa pessoal? Não, de maneira nenhuma. Já fez da as parte dele, ontem. não fiz paz com você, não. Vai brigar de novo? Aqui, mas voltando a respeito da arte, o que mais me preocupa é grandes chances perdidas. Grandes chances perdidas é o que mais me preocupa. Que grandes chances de gol é o objetivo criar. Então o Atlético está criando. Quando você pega que grandes chances de gol foram criadas 26 e você tem grandes chances perdidas 22, isso é muito. Isso é um absurdo de chances criadas e perdidas. É por isso que eu falo que a resposta Ninguém ali tem um número maior, o Elton, somando. Não, e é muita coisa. O Internacional dobro, por exemplo. A conversão cara, a conversão abaixo de 20 é muito... A disparidade muito grande. Aí você olha pro elenco, puxa vida. Poxa vida. É o que eu questiono, viu, Vital? É um investimento muito alto. Até ontem batendo um papo lá na turma do bate-bola, eu disse isso aí, cara. Eu falei, bom, então pelos números apresentados pelo SofaScore, eu pego o Haaland, tiro ele do City, mando pro Atlético, ele vai fazer 115 gols na temporada. Ué, se o Atlético cria mais do que o City, você tá entendendo? Então falta competência, né?
O Atlético não tem um Cano, o Atlético não tem um Pedro, e aí o jogo fica muito em cima do Hulk, só que aí o grande problema. O Pedro e o Cano estão sempre muito próximos do gol. O Hulk. Eles são centroavantes, né? O Hulk não é centroavante. Mas aí porque a o Hulk própria... não tem as mesmas características dele. Então o Hulk sai, e acho importante que ele saia, ele leva a marcação com ele e tal. O Hulk serve muito bem. O Hulk serve muito bem. É também um garçom, além de ser um definidor. Mas, agora, por outro lado, eu reconheço que o Cudê já pediu, o Thiago trouxe a informação ontem, que agora no meio do ano o Atlético vai contratar um centroavante de área. Quem é ele? Não sei quem vai ser esse nome, cara. Tô até tentando descobrir quem vai ser esse Quem nome. você acha que pode ser? Eu sei quem ele já indicou, eu já tinha falado aqui anteriormente, que foi o Davis. Repete pra nós, Ele o tentou o Davidson do Cuiabá. Ele pediu o Davidson do Cuiabá e a diretoria, naquele momento, negou. Se recusou a fazer o investimento no Davidson do Cuiabá. Ô, HG, tô vendo até que em questão de números, por exemplo, um jogo que eu acho que o Atlético não jogou bem. Eu acho que mascara muito a questão do número de finalizações. O Atlético contra o Vasco teve 26 finalizações. Ele tem 10 finalizações no gol, 7 para fora e 9 travadas. 9 finalizações travadas. Eu acho que esse tipo de jogo mascara e engana o torcedor, porque o Atlético não jogou bem contra o Vasco. O Atlético toma 2-0 logo de cara, depois fica um excesso de cruzamento na grande área. É óbvio que como o Atlético está perdendo por 2-0, o Vasco como recua. o Vasco recua, o Atlético começa a levantar a bola na área, vai ter número de finalizações. E aí, cara, são 26 finalizações a menos, e 26 finalizações delas, talvez a do gol, que o Atlético faz um gol naquele jogo, com qualidade. Fora isso, as outras 25 com baixíssima qualidade. E nós temos uma outra questão, que o Atlético massacrou tanto o Alianza Lima, massacrou tanto, os números foram tão expressivos para cima do Alianza Lima, e isso chamou tanto a atenção, que logo após o jogo, os números expressivos contra o Alianza Lima, eles inflaram a pesquisa, e não está incorreta não, pelo amor de Deus, aliás é uma plataforma que eu inclusive gosto muito, inflaram a pesquisa, então você olha aquilo e você acha que a base, você começa a pegar aqueles números ali e dividir pelo número de jogos. Puxou a média pra cima, né? Puxou a média muito pra cima. Sim, então a gente precisa, inclusive, ficar de olho nisso. Por isso que eu tô dizendo, vamos dividir as responsabilidades, porque todos estão engajados. Ô, HG. E outra coisa, desculpa, não gosto de te deixar chateado. Outra coisa, se as bolas tivessem entrado e se o Atlético tivesse ganhado os jogos, hoje estaríamos aqui enaltecendo o trabalho excepcional de Eduardo Cudê. Aí que tá. Não. Claro que sim. Eu fiz questão claro de... que sim. Eu fiz Eu preciso falar aqui, atenção, meu amigo, me dá Happy Movie